Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Meses depois de ter contratado junto ao Vasco da Gama o volante Andrei Santos, o Chelsea voltou a ganhar as manchetes do Brasil ao tirar do Santos o atacante Ângelo. Em um negócio avaliado em 15 milhões de euros, o brasileiro de apenas 18 anos deve assinar com o clube londrino um contrato válido até 2029. Mas, antes de ser usado no elenco principal, possivelmente será emprestado para outra equipe europeia, o que de certa forma acende um sinal de alerta, já que nos últimos anos o Chelsea tem o histórico de desperdiçar algumas promessas. Sabendo então dessa possibilidade, o Gol de Canela traz hoje a trajetória de outros jovens jogadores brasileiros que, infelizmente, foram muito mal aproveitados pelo Chelsea. Confere só! A primeira vez que o Chelsea apostou em uma promessa do futebol brasileiro aconteceu em julho de 2004. Por quase 1 milhão de euros, o time contratou junto ao Vitória o zagueiro Alcides, de apenas 18 anos, que no final de 2003 havia sido campeão mundial sub-20 pelo Brasil. Contratado justamente no início da era Roman Abramovich, Alcides chegou com uma certa moral na Inglaterra, já que além do título mundial, ele já tinha uma pequena experiência na Europa. Entre julho e dezembro de 2003, jogou emprestado ao Schalke 04 da Alemanha. Porém, durante todo o tempo de contrato, o brasileiro sequer teve a chance de vestir a camisa do Chelsea em uma partida oficial. Ainda em julho de 2004, logo após a assinatura de contrato, Alcides foi de imediato emprestado ao Benfica de Portugal. Por lá ficou até dezembro de 2006 e somou 23 partidas. Depois disso, de janeiro de 2007 a julho de 2008, foi cedido ao PSV dos Países Baixos. E no novo clube até foi bem, ao somar 40 jogos, 2 gols e 2 títulos da Liga Nacional. Mas, mesmo assim, ao retornar ao Chelsea, Alcides continuou fora dos planos da equipe e, por isso, em agosto de 2008, foi vendido ao Dnipro, da Ucrânia. Após 4 temporadas no clube ucraniano, o brasileiro voltou ao nosso país e somou passagens por Náutico, Ferroviária, Atlético Paranaense, Criciúma e Matonense, até encerrar a carreira em 2017, aos 32 anos. Hoje, com 38, Alcides mora com a família na cidade de Mira Estrela, no interior do estado de São Paulo. Depois de Alcides, só 7 anos depois é que o Chelsea voltou a apostar em uma promessa do nosso futebol. E olha que foi uma aposta em alto nível. Em março de 2011, por cerca de 10 milhões de euros, o clube comprou do São Paulo o meio-atacante Lucas Piazon, apontado por muitos na época como um dos futuros craques do futebol brasileiro. Apresentado ao Chelsea só no finalzinho daquele ano de 2011, dias antes de completar 18 anos, Piazon, logo de cara, deixou uma ótima impressão na Inglaterra, principalmente após terminar a temporada 2011-2012 como o melhor jovem jogador da equipe, ao marcar 6 gols em 17 jogos pelo time sub-21. Mas, ao subir para o profissional já na temporada seguinte, a passagem de Piazon pelo Chelsea se tornou uma das mais surreais de um brasileiro no velho continente. Em quase 10 anos de contrato, Piazon só entrou em campo 3 vezes pelo time principal. No mais, durante todo o tempo do contrato, somou empréstimos para clubes diferentes. Málaga da Espanha, Vitesse dos Países Baixos, Eintracht Frankfurt da Alemanha, Reading e Fulham da Inglaterra, Chievo Verona da Itália e Rio Ave de Portugal foram os times que ele defendeu por empréstimo. Liberado pelos ingleses em janeiro de 2021, o brasileiro assinou um contrato de 4 anos com o Braga de Portugal. Há pouco tempo, Piazon, que atualmente tem 29 anos, retornou ao Brasil e defendeu por empréstimo as cores do Botafogo, mas após apenas 2 gols em 29 jogos, foi devolvido aos portugueses. Companheiro de Lucas Piazon nas seleções de base do Brasil, o lateral direito Wallace Oliveira foi mais um contratado pelo Chelsea no início da década de 2010. Em um negócio que envolveu a ida do meia Deco para o Fluminense, em novembro de 2012, por cerca de 5,5 milhões de euros, ele foi vendido ao clube londrino. Tratado como uma joia no tricolor carioca e já com rodagem no time principal, Wallace se apresentou ao Chelsea só em julho de 2013 e para muitos parecia ser uma ótima opção, pelo menos para compor elenco. Todavia, ele sequer teve a chance de estrear no time principal do clube londrino.
Ainda em agosto de 2013, o Wallace foi repassado por empréstimo à Inter de Milão. Por lá ficou por quase um ano, mas só entrou em campo 4 vezes. Na sequência, em julho de 2014, o brasileiro foi parar no Vitesse, clube holandês parceiro do Chelsea. Ele também ficou quase um ano na nova equipe. No total, somou 23 partidas e um gol. Depois disso, durante todo o restante do contrato, que foi até julho de 2018, o Wallace foi emprestado ao Carpi da Itália e ao Grêmio aqui do Brasil. Mas por conta de problemas físicos, pouco foi aproveitado. Nos últimos anos, a ex-promessa, que ainda sofre com questões físicas, segue tentando tocar sua carreira em clubes aqui do Brasil mesmo. Seu último registro como jogador foi ano passado, com a camisa do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Ele está com 29 anos. O Wallace não foi o único que trocou o Fluminense pelo Chelsea ainda no início de carreira. Após destaque nas seleções de base do Brasil e no próprio time profissional do tricolor carioca, o meio-atacante Kennedy foi comprado pelos ingleses em julho de 2015 por 8 milhões de euros. Com apenas 19 anos na época, Kennedy, diferente dos citados até aqui, logo após sua apresentação, foi utilizado no time principal do Chelsea. Sob o comando do treinador José Mourinho, ao longo da temporada 2015-2016, entrou em campo em 16 partidas, chegando até a ser usado em algumas ocasiões como lateral esquerdo. Mas, já a partir de agosto de 2016, o brasileiro começou sua peregrinação de empréstimos. Entre algumas idas e vindas, até agosto de 2020, ele foi cedido para 5 clubes diferentes. Aliás, um deles chegou a ser o Flamengo, onde Kennedy somou 17 jogos entre agosto de 2021 e janeiro de 2022. No geral, somando as 16 partidas realizadas logo em sua chegada, o brasileiro fez ao longo de 7 anos de contrato pelo Chelsea 30 jogos, 3 gols e 2 assistências. Vendido ao Real Valladolid, Kennedy tem hoje 27 anos e tem contrato com o clube espanhol até 2027. E para finalizar, bora falar de outro brasileiro que foi contratado pelo Chelsea no início da temporada 2015-2016. Por 4 milhões de euros, o clube inglês tirou do Atlético Paranaense o jovem meia Nathan, de apenas 19 anos. Tratado como uma espécie de joia que ainda precisava ser lapidada, o jogador mal chegou à Inglaterra e já de imediato foi cedido ao parceiro Vitesse. Por lá ficou por 2 temporadas seguidas e somou 51 jogos, 7 gols e 3 assistências. Números até interessantes para um jovem jogador que estava começando sua trajetória no velho continente. Ainda sem espaço no Chelsea, de agosto de 2017 a julho de 2018, Nathan foi emprestado ao Amiens da França e para o Bessade de Portugal. Mas após ter pouco espaço nesses 2 clubes, ele resolveu retornar ao Brasil e por aqui segue até hoje. O contrato de Nathan com o Chelsea chegou oficialmente ao fim só em julho de 2020, quando o Atlético Mineiro o contratou em definitivo por 3 milhões de euros. Ou seja, apenas 1 milhão a menos do valor pago pelos ingleses lá em 2015. Dessa forma, Nathan foi mais um brasileiro que deixou o clube londrino sem nunca ter entrado em campo pelo time profissional. Ele hoje tem 27 anos e está ligado ao Grêmio. Na sua opinião, qual desses jogadores citados deveria ter tido mais chances no Chelsea? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!